A hipótese do amor. Ali Hazelwood. Prólogo. Para dizer a verdade, Olive estava um bocadinho de pé atrás com aquela história do doutoramento. Não porque ela não gostasse de ciência. Ela gostava, a ciência era a sua cena. E também não era por causa da montanha de alertas. Ela tinha perfeita noção de que dispor-se a anos de trabalho não reconhecido e mal pago durante 18 horas por semana poderia não ser benéfico para a sua saúde mental. As noites passadas a labutar diante de um bico de Bunsen para desvendar um pedacinho de conhecimento trivial poderiam não ser a chave para a felicidade. E sabia que devotar-se de corpo e alma a perseguir fins acadêmicos, com raras pausas para roubar bagels sem vigilância, poderia não ser uma escolha ajuizada. Tinha perfeita noção de tudo isso e, no entanto, não estava preocupada. Ou se calhar estava, um bocadinho, mas conseguia lidar com isso. Havia outra coisa que a impedia de se render de vez ao mais notório círculo sugador de almas do inferno, ou seja, um curso de doutoramento. Na verdade, era algo que a angustiava, até ter sido chamada para uma entrevista para o Departamento de Biologia de Stanford e se cruzar com o gajo. O gajo que não chegou a perceber ao certo como se chamava. O gajo com quem se deparou depois de tropeçar na primeira casa de banho que conseguiu encontrar. O gajo que lhe perguntou: "Só por curiosidade, há algum motivo particular para estares a chorar na minha casa de banho?" Olive guinchou. Tentou abrir os olhos por entre as lágrimas e só o conseguiu a custo. Todo o seu campo de visão estava desfocado. Tudo o que conseguia ver era um vulto aquático. Alguém alto, de cabelo escuro, vestido de preto e... pois, era tudo. Isto é a casa de banho das senhoras?" Gaguejou. Pausa. Silêncio. E depois... Nope. A voz era profunda. Muito profunda. Mesmo profunda. Sonhadoramente profunda. "Tens a certeza?" "Sim. Absoluta?" "Diria que... sim, sendo que esta é a casa de banho do meu laboratório." Pronto. Não valia a pena insistir mais. "Oh, peço imensa desculpa. Precisas de..." Gesticulou na direção dos lavatórios ou onde julgava que estariam os lavatórios. Os olhos ardiam, mesmo fechados, e ela teve de os esfregar para afastar a queimadura. Tentou secar as bochechas com a manga, mas o material da bata era barato e frágil e não absorvia metade do que o verdadeiro algodão absorve. Ah, as alegrias de ser pobre. "Só preciso de despejar este reagente no ralo", disse ele, mas ela não o ouviu mexer-se. Talvez porque ela estava a bloquear o lavatório. Ou talvez porque achasse que Olive era maluca e estava a ponderar se devia mandar a polícia do campus atrás dela. Isso podia significar um fim brutalmente rápido para os seus sonhos de doutoramento. Não podia? "Não usamos isto como sanitários. Só aqui vimos para despejar as sobras e lavarmos o equipamento." "Oh, desculpa", pensei. Mal. Tinha pensado mal, como era seu costume e maldição. "Está tudo bem?" Ele devia ser mesmo muito alto. Parecia que a voz vinha de meio metro acima dela. "Claro. Por que a pergunta?" "Por que estás a chorar? Na minha casa de banho." "Oh, não estou a chorar." "Bem, estou mais ou menos, mas são só lágrimas, percebes?" "Por acaso não." Ela suspirou, embatendo na parede de azulejos. "São as minhas lentes de contato. Já estão fora de prazo há algum tempo e também não eram lá grande coisa de início. Dão-me cabo dos olhos. Já as tirei, mas..." Encolheu os ombros, com sorte na direção dele. "Demoram um bocadinho a ficarem melhores." "Usas lentes de contato fora de prazo?" Pareceu pessoalmente ofendido. "Só um bocadinho fora de prazo." "O que é um bocadinho?" "Sei lá. Uns aninhos?" "O quê?" As consoantes saíam-lhe ríspidas e precisas. Duras, agradáveis. "Poucos, acho eu." "Poucos anos?" "Não faz mal. As datas de validade são para os fracos." Ouviu-se um ruído áspero, uma espécie de arquejo. "As datas de validade servem para não dar com ninguém a chorar na minha casa de banho. A menos que o tipo fosse o Sr. Stanford em pessoa, podia parar de chamar aquela a sua casa de banho."
Está tudo bem, acenou com a mão. Teria revirado os olhos se não estivessem em chamas. A ardência só dura uns minutos. Quer dizer que já fizeste isto antes? Ela franziu o sobrolho. Isto o quê? Usar lentes de contato fora de prazo. Ah, claro, as lentes de contato não são baratas. Muito menos os olhos. Ups, bem visto. Já nos conhecemos? Se calhar ontem à noite no jantar de recrutamento com os candidatos a doutoramento? Não. Não estavas lá? Não. É bem o meu tipo de evento. Mas e a comida gratuita? Não compensa a conversa de circunstância. Talvez ele estivesse de dieta. Por que tipo de aluno de doutoramento diria uma coisa dessas? E Olive tinha a certeza de que ele também era um aluno de doutoramento. O tom de arrogância condescendente denunciava-o. Todos os alunos de doutoramento eram assim. Achavam-se acima de toda a gente só porque tinham recebido o privilégio dúbio de dissecar moscas da fruta em nome da ciência por 90 cêntimos a hora. Na paisagem soturna, escura e infernal da academia, os alunos de doutoramento eram as criaturas no fundo da cadeia alimentar e, por isso, tinham de se convencer de que eram os melhores. Olive não era nenhuma psicóloga, mas pareceu-lhe um mecanismo de defesa evidente. Estás a candidatar-te a um lugar no programa? Sim, a um dos 10 lugares em biologia no próximo ano. Deus do céu, os olhos ainda queimavam. E tu? Perguntou, pressionando-os com as palmas das mãos. Eu? Há quanto tempo estás por cá? Aqui? Pausa. 6 anos, mais ou menos. Oh, então estás quase a obter o diploma. Ela percebeu a sua hesitação e sentiu-se instantaneamente culpada. Espera, não precisas de responder. A primeira regra do doutoramento. Não perguntes aos outros quanto tempo falta para terminar a tese. Passou um instante, e depois outro. Certo. Desculpa. Gostaria de poder vê-lo. Socializar já era difícil o suficiente. A última coisa de que precisava era de poucas orientações de como proceder. Não quis soar como os teus pais no dia de ação de graças. Ele riu-se devagar. Não terias como. Oh, ela sorriu. O pais muito chatos e dias de ação de graças ainda piores. É o que vocês, americanos, merecem por deixarem a comunidade britânica das nações. Estendeu a mão na direção em que lhe pareceu que ele estava. Sou a Olive, já agora, como a árvore. Ela começava a perguntar-se se tinha acabado de se apresentar ao ralo quando o ouviu dar um passo na sua direção. A mão que se fechou em redor da dela era seca, quente e tão grande que poderia ter envolvido o seu pulso inteiro. Tudo nele devia ser enorme. Altura, dedos, voz. Não foi desagradável de todo. Não és americana? Perguntou ele. Canadiana. Ouve, se por acaso falares com alguém do comitê de admissões, importas-te de não mencionar este incidente com as lentes de contato? Não quero que me julguem uma candidata pouco brilhante. Achas que sim? Gracejou. Ela tê-lo-ia fulminado se pudesse. Embora, quem sabe, estivesse a fazê-lo com sucesso nesse preciso momento, porque ele riu-se. Foi só um sopro, mas ela percebeu. E gostou de o ouvir. Estás a pensar juntar-te a nós? Perguntou ele. Ela encolheu os ombros. Não, sei se me vão fazer uma proposta, mas ela e a professora que a entrevistara, a doutora Aslan, tinham se entendido muito bem. Olive gaguejara e balbuciara menos do que era costume. Além disso, os seus resultados nos exames e a sua média geral eram quase perfeitos. Não ter vida pessoal acabava por ser útil de vez em quando. Estás a pensar juntar-te a nós e receberes uma proposta? Seria parva se não aceitasse. Afinal, estavam a falar de Stanford. Estava à frente de um dos melhores programas de biologia. Ou pelo menos, era o que Olive andava a dizer a si mesma para encobrir a assustadora verdade. Que, na realidade, ela estava um bocadinho de pé, atrás com aquela história do doutoramento. Talvez.
Devo dizer que a linha entre uma excelente oportunidade de carreira e a possibilidade de estragar a minha vida está a tornar-se um bocadinho tênue ultimamente. Parece que estás mais inclinada para estragar a tua vida. Ele aparentava estar a sorrir. Não, quer dizer, eu apenas... Apenas? Ela mordeu o lábio. E se não for boa o suficiente? Atirou. E por que, Deus? Porque é que estava a desvendar os medos mais profundos e secretos do seu coração perante um gajo qualquer na casa de banho? E o que é que isso adiantava de qualquer maneira? Sempre que expressava as suas dúvidas aos amigos e conhecidos, ofereciam-lhe prontamente o mesmo apoio banal e vazio de significado. Vai correr tudo bem. Tu consegues. Acredito em ti. Este gajo ia com toda a certeza fazer o mesmo. Estava a caminho. A qualquer momento. Era uma questão de segundo. Por que queres fazer isto? Fazer o quê? Fazer um doutoramento. Qual é o motivo? Olivia aclarou a garganta. Sempre tive uma mente inquisitiva e a universidade é o sítio ideal para a estimular. Vai dar-me importantes capacidades transferíveis e... Ele bufou. Ela franziu o sobrolho. O que foi? Não te perguntei o que vem escrito nos manuais de preparação para entrevistas. Por que é que tu queres um doutoramento? Mas é a verdade, insistiu ela com alguma hesitação. Quero melhorar as minhas habilidades de investigação. É porque não te vês a fazer mais nada? Não. Porque não conseguiste um lugar no mercado de trabalho? Não, nem sequer me candidatei. Ah. Ele mexeu-se. Era uma figura grande e distorcida que se aproximou dela para despejar algo no lavatório. Olive captou o cheiro a óleo de cravo, a detergente de roupa e a pele de homem limpa. Uma combinação estranhamente agradável. Preciso de mais liberdade do que aquela que o mercado pode oferecer. Não se tem grande liberdade na universidade. A voz estava mais perto, como se ele ainda não se tivesse afastado. Vais ter de custear o teu trabalho através de bolsas absurdamente competitivas. Farias mais dinheiro num emprego qualquer das 9 às 6, e ao menos podias gozar o conceito de fim de semana. Olive falou-lhe com desconfiança. Estás a tentar influenciar-me a rejeitar a oferta? Isto é algum tipo de campanha contra pessoas que usam lentes de contato fora de prazo? Não. Conseguia ouvi-lo sorrir. Vou acreditar que foi só um engano passageiro. Eu uso-as a toda a hora e quase nunca. Uma grande sequência de enganos passageiros, claramente. Ele suspirou. O que interessa é, não faço ideia se és boa o suficiente, mas não é isso que devias perguntar-te. A academia dá muito trabalho para pouco ganho. O que interessa é saber se a razão pela qual estás na universidade é boa o suficiente. Posto isto, por que queres fazer um doutoramento, Olive? Ela refletiu na resposta. E refletiu. E refletiu. Ainda mais um bocado. E depois falou com hesitação. Eu tenho uma questão específica. Uma coisa que quero descobrir. Pronto. É isso. Aqui está a resposta. É uma coisa que tenho medo que mais ninguém descubra se eu também não descobrir. Uma questão? Sentiu o ar mover-se e percebeu que ele se tinha apoiado no lavatório. Sim, sentiu a boca seca. Uma coisa que é importante para mim. E não confio em mais ninguém para o descobrir. Porque até agora não conseguiram. Porque aconteceu uma coisa má. E porque quero fazer a minha parte para garantir que isso não acontecerá de novo. Eram pensamentos sérios para se ter na presença de um estranho, na escuridão, das suas pálpebras fechadas. Então revelou-os. A visão continuava desfocada, mas os olhos já não lhe ardiam tanto. O gajo ainda estava a olhar para ela. Um bocadinho vago nos contornos, talvez, mas estava mesmo ali, à espera que ela continuasse. É importante para mim, repetiu. A pesquisa que quero fazer. Olive tinha 23 anos e estava sozinha no mundo. Não aspirava a ter fins de semana nem a um salário decente. Queria voltar atrás no tempo, queria sentir-se menos sozinha. Mas, uma vez que isso lhe parecia impossível, conformava-se com o que podia fazer. Ele assentiu, mas não disse nada conforme se endireitou e deu alguns passos na direção da porta.
Estava claramente a ir-se embora. Achas que a minha razão é suficientemente boa para fazer um doutoramento? Disse, na direção dele, detestando a ânsia de aprovação na sua voz. Era possível que estivesse à beira de uma crise existencial qualquer. Ele parou e virou-se, olhando para ela. É a melhor. Ele estava a sorrir, achou ela. Ou algo do gênero. Boa sorte na tua entrevista, Olive. Obrigada. Ele já estava quase fora da porta. Talvez te encontre no próximo ano, murmurou. Se conseguir entrar. E se ainda não tiveres terminado? Talvez, ouviu-o dizer. Com aquilo, o gajo desapareceu. E Olive nunca chegou a saber o seu nome. Mas umas semanas depois, quando o Departamento de Biologia de Stanford lhe enviou uma proposta, ela aceitou-a, sem qualquer hesitação. Após este prólogo envolvente de A Hipótese do Amor, prepare-se para mergulhar na história de Olive Smith, uma doutoranda em biologia que acredita na ciência, não no amor. Para convencer sua melhor amiga de que está em um relacionamento sério, Olive acaba beijando impulsivamente o professor Adam Carlson, conhecido por sua rigidez acadêmica. O que começa como uma farsa para validar uma hipótese pode se transformar em algo inesperado. Não perca os próximos capítulos desta comédia romântica que conquistou leitores ao redor do mundo.